Fala, povo católico, nós estamos em março, no mês de São José, no ano de São José. E tudo isso dentro do tempo quaresmal. Se você não me conhece, eu sou o Lucas Magneto, seja bem-vindo a este canal e hoje nós vamos falar sobre a devoção a São José. Entre os inúmeros santos da igreja, a única devoção que nos é obrigatória em termos de fé é a devoção à Santíssima Virgem Maria. Mas e quanto a São José? Por que a devoção a ele é tão estimada pela igreja? Será que eu tenho que ter com São José a mesma relação que eu tenho com Maria? Será que eu tenho essa obrigação de ser devoto de São José? Adiantando essa resposta, não. Nós não somos obrigados a ter uma devoção a São José. Mas conhecendo os motivos pelos quais a igreja se devota a este santo, é impossível que você, sendo um bom católico, não queira também se colocar debaixo da proteção dele. Por isso, vamos aos motivos pelos quais nós somos tão devotos e temos tanto apreço pela figura do pai adotivo de Jesus. Eu já gravei um vídeo aqui neste canal, neste ano já, sobre o porquê São José é o padroeiro da Igreja Católica, o padroeiro universal da Igreja. Então vou deixar aqui o card para você acessar. Recomendo que você vá lá assistir, depois volte para terminar esse, porque ali eu já dou alguns motivos pelo qual já não seria muito favorável ser devoto de São José. Neste vídeo eu vou me ater a outras explicações e a outros motivos. Então os dois vídeos vão se completar. O primeiro motivo é para nós termos com a Sagrada Família uma devoção completa. Eu vou explicar. A Jesus, que é nosso Senhor e Mestre, nós temos o culto de idolatria, ou seja, de adoração. Todo o nosso louvor e toda adoração é prestada a Jesus Cristo. A Virgem Maria, muito abaixo de Jesus, porém acima de todos os outros seres humanos, de todos os outros santos, nós temos o culto de hiperdulia, ou seja, nós temos uma veneração acima de todas as outras venerações, com os santos e com os anjos. Mas e quanto a São José? Todas as figuras da Sagrada Família têm uma participação muito importante no mistério da nossa redenção. Jesus é o próprio Redentor. Maria, aquela que foi corredentora, porque ela trouxe a nós a salvação, que era Jesus Cristo. Mas parece que muitas vezes nós vemos São José como alguém que Deus chamou somente para cumprir tabela, somente para compor elenco. Mas isso não está de acordo com o modo que Deus tem de agir. Deus não chama ninguém somente para cumprir tabela, somente para compor elenco, ou para deixar alguém no banco de reservas. Mas toda vez que Deus chama alguém, ele chama este alguém com um propósito especial, com um propósito que só aquela pessoa, com a graça que Deus tem de dar para capacitá-la, pode realizar. E São José não é diferente. São José não está lá por acaso, mas foi alguém que Deus escolheu e, portanto, tem uma participação especial na qual nós devemos entender para nós podermos nos devotar a ele também. São José, ele fica meio escondido mesmo, porque quando a gente olha para a Sagrada Família, nós temos Cristo que é Deus, nós temos Maria que é Imaculada, e aí fica José lá, pobre que nem nós, pecadores como nós, meio perdido. Isso é normal. Mas mesmo São José sendo menos digno da Sagrada Família, porque sim, ele era o menos digno, foi a ele que Deus quis passar todas as ordens para que ele repassasse aos outros dois. Sim, é a José que Deus dá autoridade de ordenar e de comandar a Sagrada Família. Por exemplo, todas as mensagens que Deus passa através do anjo Gabriel são passadas para José. É para José que o anjo Gabriel vai lá e diz: José, pega Maria e o menino e vai para o Egito. José, já pode voltar. Pega Maria e o menino e volta para casa. É a São José que ele dá todas as ordens, porque São José, mesmo sendo menos digno, era o chefe da Sagrada Família de Nazaré. Inclusive tem um santo que diz, não lembro bem qual, que Jesus deu mais glórias a Deus durante a sua vida em casa, se submetendo a Nossa Senhora e a seu pai adotivo, do que em toda a sua vida pública, com todos os milagres e com todas as pregações. Então que nós façamos que nem Jesus. Jesus
mesmo sendo mais digno que todos nós, se colocou debaixo da proteção e da autoridade de São José. Quem dirá nós que não temos nem um pouco da dignidade de Jesus e muito distante estamos da dignidade de São José, quem somos nós para não seguirmos o mesmo exemplo e não nos colocarmos debaixo da mesma proteção a qual esteve Jesus e Maria, os dois maiores tesouros da herança cristã? Outro motivo é que a São José a Igreja sempre recorreu nos tempos e nos períodos de grandes crises. É nesse sentido que o Papa Pio IX, quando ele promulga lá o São José como padroeiro da Igreja, como eu já disse, tem vídeo aqui no canal, ele diz a seguinte frase: a Igreja, depois da Virgem Santíssima, teve sempre em grande honra e cumulou de louvores o bem-aventurado José. E no meio das angústias, de preferência, foi a ele que ela recorreu. Ou seja, nos períodos de grande angústia, foi a São José que a Igreja recorreu. E aí nós recordamos o contexto em que São José foi promulgado como padroeiro da Igreja. Era um tempo em que a Igreja enfrentava um combate e a Igreja estava quase perdendo este combate, de uma forma que o mundo já cantava vitória sobre as portas da Igreja. E aí o Papa Pio IX recorre a São José para manifestar o poder de Deus na Igreja. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse episódio da Igreja, né, essa crise que a Igreja enfrentou, tem um vídeo do Padre Paulo Ricardo em que ele fala sobre isso, e eu vou deixar o link aqui nos comentários. E o terceiro motivo que eu trago para vocês hoje é que São José, sendo pecador como nós, foi o pecador que mais foi privilegiado na história da graça. Primeiro, São José foi o pecador que mais amou a Nossa Senhora, porque ele convivia com ela diariamente. Ele a conhecia mais do que qualquer outro homem e mulher pecadora veio a conhecer, porque ele estava convivendo com ela e ele era marido legítimo, mesmo na castidade, marido legítimo de Nossa Senhora. Então ele a conhecia melhor que nós e a amava melhor que nós. Então, se nós queremos nos aproximar de Nossa Senhora, devemos também nos aproximar de São José. Nós dizemos muito que se nós queremos chegar a Jesus, precisamos chegar a Maria. Porque muitas vezes nós vemos Jesus muito distante sendo Deus, e Maria sendo humana como nós, nos parece mais próxima. Mas Maria, mesmo sendo humana, nunca pecou, diferente de São José, que era pecador também. Sendo assim, se nós queremos alguém mais próximo de nós ainda, nós podemos com confiança recorrer a São José. E pode parecer que eu estou esculachando São José, dizendo que ele foi pecador tantas vezes e tantas vezes. Mas não é que São José ele vivia em pecados e recaídas no mesmo pecado várias vezes. Não. É que, mesmo ele sendo santo, ele não foi preservado da mancha do pecado original. Então sim, São José ele foi pecador, mas ainda assim muito mais puro e muito mais santo que nós. Que fique claro isso. E agora, uma coisa que é muito importante para nós entendermos. Que entre nós, todos nós aqui, São José foi o que mais esteve em comunhão com Jesus Cristo. Então, hoje nós temos a possibilidade de entrar em comunhão com Jesus através da Eucaristia. Mas José, ele tinha uma comunhão contínua com Jesus Cristo, porque ele estava o tempo inteiro na presença real e na presença física do menino Jesus. Foi ele que estava lá quando Jesus começou a andar, né? Ele que ensinou o ofício de carpinteiro a Jesus. Então até mesmo quando ele trabalhava, ele estava ali em comunhão perfeita com nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje ter uma comunhão perfeita com Jesus é uma graça sobrenatural, né? Nós só conseguimos alcançar isso através de uma graça que Deus nos dê. E São José tinha ali, cotidianamente, através da Virgem Maria, a presença de Jesus Cristo física e real, para ele entrar em comunhão com ela. Por tudo isso, e aqui entra onde eu queria chegar, a São José, nós temos ainda uma devoção diferente a todos os santos. Não é uma devoção de hiperdulia, como a Nossa Senhora, mas é uma devoção de protodulia. Não sei se ficou confuso, mas deixa eu explicar. Entre aqueles que nós temos o culto de dulia, ou seja, o culto de veneração, o culto de nós nos espelharmos e nos devotarmos, São José ocupa o primeiro lugar. Entre todos os santos e todos os anjos, São José é aquele que ocupa o primeiro lugar na história da salvação. Claro, abaixo de Nossa Senhora e abaixo de Jesus Cristo. E isso não é pouca coisa.
Nossa Senhora revela a Santa Águeda, em uma das suas aparições. Ela diz: os homens ignoram os privilégios que o Senhor concedeu a São José, e quanto pode sua intercessão junto a Deus. Somente no dia do juízo, os homens conhecerão sua excelsa santidade e chorarão amargamente por não haverem se aproveitado desse meio tão poderoso para a sua salvação e alcançar as graças das quais necessitavam. Então Nossa Senhora está dizendo aqui que nós temos aqui em vida uma oportunidade muito grande de nos devotarmos a alguém que, sendo pecador como nós, alcançou a mais excelsa santidade, a mais alta união com Jesus Cristo. Então que nós aproveitemos em vida, neste ano de São José, para nos aproximarmos dele, para crescermos nessa devoção. E é claro, que o nosso fim último sempre é a nossa união com Deus e o nosso amor a Jesus Cristo. Então, eu vejo que não nos faltam motivos para nos aproximar de São José. Não é por falta de argumentos, né? E muito menos de necessidade nossa. Então, não temos o que esperar. Vamos nos devotar a São José, aproveitar este mês de março. Em breve iremos celebrar sua data no dia 19, que nós possamos, através da oração, através de novenas, nos aproximar dele e crescer nesta santa devoção. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ative as notificações para toda vez que tiver vídeo novo, chegar a notificação aí no seu YouTube e você poder assistir. Que a paz e a graça esteja com todos, uma santa quaresma e até o próximo vídeo.